Bom dia, meninos! Estamos aqui novamente para mais uma teleaula, né? Enquanto não podemos estar presente. E na aula de história anterior, nós falamos sobre a escravização africana no Brasil. E hoje eu vou comentar com vocês a respeito da escravização e o capitalismo no Brasil, o surgimento do capitalismo no Brasil já lá no período colonial. O que isso tem a ver? Pois bem, quando os portugueses trouxeram os escravos para o Brasil, porque ele precisava de uma mão de obra para tomar frente às lavouras de café, aliás, as lavouras de açúcar e sim futuramente as lavouras de café. E com a resistência dos índios, né, em executar esse trabalho, houve a necessidade de trazer esses escravos africanos para o Brasil. E o que tem a ver essa escravização com o surgimento do capitalismo? Bem sabemos que esses escravos eles eram comprados, né, pelos senhores lá na África e trazidos para cá. Então só aí a gente já vê a obtenção de lucro, porque quem comprava esses escravos lá na África e vendia para os portugueses já estava ganhando um lucro em cima disso. E quando esses escravos chegavam ao Brasil e que eram destinados às suas lavouras, aos seus trabalhos, ele era considerado uma mercadoria. A partir do momento que ele era capturado lá na África, ele já era considerado uma mercadoria. E quando aqui ele chegava, que ele ia prestar serviço aos seus senhores nas lavouras, ele se tornava uma fonte de lucro. Por quê? Porque o dono desse escravo, ele gastava com ele uma única vez quando ele fosse adquiri-lo, quando ele fosse comprá-lo. Aí, a partir de então, ele não pagava por essa mão de obra escrava, ele não pagava para ele ir para a lavoura, para ele plantar a cana-de-açúcar, para ele colher a cana-de-açúcar, para ele moer essa cana, produzir o açúcar. Então, ele pagava uma única vez. E depois a única despesa que ele tinha era com alimentação e moradia, que nós já bem sabemos que era assim muito precário, né? Que basicamente eles se alimentavam de sopa de fubá ou o resto das comidas que vinham da casa grande. Então, como ele não tinha essa despesa com o pagamento da mão de obra, tudo que ele trabalhava já era obtido como lucro, né? Mas existia também os trabalhadores assalariados, uma vez que o capitalismo é associado ao trabalho assalariado, né? Lembra que a gente já estudou isso? Que o capitalismo ele gira em torno de um lucro e esse lucro tem o dono da empresa ou o dono da fazenda, no caso do Brasil Colônia, né? Que tem o seu prestador de serviço que ganha pelo seu trabalho. Então, na lavoura de cana-de-açúcar também tinha o trabalhador assalariado, que eram os mestres de açúcar, o feitor, o caldeireiro, né? o responsável pelo desenvolvimento do engenho ali. Então, nesse período do Brasil Colônia, nós temos o trabalhador escravo, que não recebia por nada, e o trabalhador assalariado, que às vezes podia ser até negro também, desde que ele já tivesse assim, um domínio da língua ou um conhecimento da própria cultura da cana-de-açúcar e da produção açucareira. Então, ele tinha essa vantagem de trabalhar e receber pelo seu trabalho, e às vezes até de adquirir a sua própria propriedade, sua pequena propriedade, que depois ele plantaria a sua própria lavoura de cana-de-açúcar e venderia a sua produção de cana para o grande senhor de engenho, uma vez que ele não tinha condição financeira de montar o engenho, então ele recebia seu salário, produzia a sua própria açúcar e vendia a sua produção para o grande senhor de engenho. Então, essa é a ligação que tem a escravização no Brasil Colônia com o início do surgimento do capital, da modalidade capitalista no Brasil.
Agora tem um pequeno resumo para vocês lerem em algumas atividades e eu volto daqui a pouco, ok? Bye, bye!